Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nessa manhã eu quero retomar os estudos que eu estava fazendo o ano passado, na carta de Pedro, na primeira epístola. Nessa manhã eu quero ler com você os versículos, capítulo 1, os versículos de 1, capítulos 22, capítulo 1, versículos 22 a 25. 1 Pedro, capítulo 1, os versos 22 a 25. Você que está em casa poderá também abrir a sua Bíblia, mantê-la aberta, enquanto nós nos comunicamos aqui rapidamente sobre o amor fraternal. Diz assim a palavra de Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vivi e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Querido Deus e bondoso Pai, nesta manhã queremos ouvir-te mais uma vez. Fala conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que esta epístola de Pedro, ela foi escrita para cristãos que estão refugiados lá na Ásia Menor, no primeiro século, no ano 56 a 58, provavelmente, quando a igreja sofre a perseguição de Nero. Pedro, como bom pastor, está escrevendo para diversas famílias que saem de todo o Império Romano e se refugiam lá na Turquia, atual Turquia, lá na Ásia Menor. E quando ele escreve esta carta, ele, no capítulo 1, ele fala primeiramente da obra que Deus realizou pelo seu povo, a obra em Jesus Cristo. E dos versículos 13 até o versículo 21, ele fala das respostas que nós damos à obra salvífica, à obra salvadora de Deus em Jesus Cristo. Ele fala da redenção, ele fala da salvação, ele fala que nós somos escolhidos, eleitos, ele fala que nós somos regenerados. E então agora nós, pela fé, andamos em Deus, com o coração renovado, com o coração regenerado, com o coração transformado. Não somos do mundo, somos de Deus e caminhamos em Deus. E ele está concluindo uma ideia, e ele fala agora sobre a relação que nós devemos ter uns com os outros. Se ele fala da relação de Deus conosco primeiro, depois ele fala da nossa relação com Deus, dessa relação vertical, agora ele fala da relação horizontal. Se antes a implicação era o que Deus fez por nós, e depois o que nós somos em Deus, agora ele fala como nós devemos viver em comunidade, os desdobramentos dessa relação pessoal e comunitária de Deus e nós com Deus. Agora ele se volta para a relação horizontal, como nós devemos viver esta realidade. E eu quero abordar esse texto com 3 perguntas. A primeira pergunta é: qual a natureza do amor fraternal? A segunda, o que sustenta o amor fraternal? E a terceira, como praticar o amor fraternal de acordo com esta expressão de Pedro? A primeira pergunta: qual a natureza do amor fraternal? Veja o versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
O advérbio pois é que nos dá o fundamento, a natureza do amor fraternal. Ele está dizendo, pois fostes regenerados. Aqui o advérbio funciona como uma conjunção coordenada explicativa. Ele está explicando por que nós devemos demonstrar o amor fraternal. Qual é a natureza desse amor fraternal? Ele explica. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Ele está falando que nós fomos regenerados. A nossa regeneração nos habilita ao amor fraternal. Aquilo que Deus fez em nós, aquilo que Ele já disse no capítulo 1, os versículos de 1 a 12, que Deus nos reconciliou, Deus nos regenerou, não apenas nos escolheu, não apenas nos separou, mas Ele nos regenerou na obra de Jesus Cristo por nós. E agora, com um coração novo, com um coração regenerado, nascidos de novo em Jesus Cristo, nós temos a nova natureza, e nessa nova natureza habita, fundamenta o amor fraternal. Por natureza, meu irmão, minha irmã, nós somos egoístas, de modo que foi preciso Deus realizar este milagre, a fim de nos dar esse amor. O amor pelos irmãos é a prova de que somos verdadeiramente nascidos de novo. Primeira carta de João, os versículos de capítulo 4, de 7 a 21. Veja o que João disse acerca do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João está falando dessa relação do amor de Deus para conosco e dessas implicações do amor de Deus derramado em nossos corações. A natureza do amor fraternal reside no novo nascimento, naquilo que Deus operou eficazmente no teu coração pelo Espírito Santo, nesse novo ser gerado no seu coração, nesse novo coração que em Cristo Jesus, pela fé, nós recebemos, é habilitado, você e eu somos habilitados ao amor fraternal. Esta palavra amor, nesse versículo, tem a ver com, ele chama de amor Filadélfia, é o amor fraternal, o amor que nós devemos ter uns para com os outros, como os irmãos em Cristo Jesus. Mas ele vai falar também do que sustenta o amor fraternal. Se o amor fraternal se fundamenta na regeneração, o que sustenta o amor, veja o versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Ele fala de purificação da alma. Em Pedro aparece 5 vezes a expressão alma. Alma no sentido de onde reside a volição, onde é afetada pela carne, pela natureza pecaminosa, onde também há as emoções, os sentimentos, os pensamentos. Ele fala que o amor aos irmãos é precedido pela purificação da alma. Não acontece de uma vez por todas, mas que precisa acontecer constantemente. Onde falta o amor aos irmãos na igreja, é necessário iniciar pela purificação. A purificação acontece na alma, onde é a sede da vida. Meu irmão, minha irmã, ele está falando de um processo de santificação. Quando nós falamos de amor fraternal, segundo Pedro,
A natureza está na regeneração. O modo pelo qual nós vivemos no amor fraternal é na nossa santificação na palavra. É aquele processo diário em que você e eu, quebrantados, arrependidos, movidos pela palavra de Deus no nosso íntimo, no nosso coração, em que nos adverte dos nossos sentimentos e pensamentos alojados em nós, pela palavra nós somos tratados, nós somos purificados, então nós rejeitamos o mal em nós, e isto nos habilita ao amor fraternal. É esse processo de purificação, de transformação diária, aquele processo em que a palavra de Deus que chega a nós, nos trata, nos move, nos tira as impurezas do pensamento e do coração, nos desarma interiormente, nos desmancha contra as nossas natureza pecaminosa decaída, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, naqueles pensamentos facciosos que nós temos, para que o amor ao outro flua dentro de uma alma purificada, tratada, restaurada pela palavra de Deus. É disso que ele está falando da purificação da alma, desse processo que o Espírito Santo produz na tua alma, na minha alma, no teu coração, no meu coração, em nossa mente, em nosso pensamento, que nos desarma em relação aos nossos irmãos. Veja que Pedro, como bom pastor, está ocupando-se de uma relação de vida, de Deus que flui nos relacionamentos no seio da igreja. Ele está falando de uma graça maravilhosa que a nós foi oferecida, e agora, por extensão, pela nossa purificação diária, nós oferecemos um coração tratado, um pensamento purificado, transformado, para que o irmão, a irmã, tenha de nós o amor de Cristo, o amor de Deus. É isto que ele está falando. Ele está falando também da obediência à verdade. Se de um lado tem a ver com um ato de purificação, tem a ver também com o desejo de viver em obediência a esta verdade. E verdade é a palavra que me atinge, é aquilo que percebi a partir da palavra de Deus como verdade sobre mim. Porque a palavra de Deus, ela desmascara o meu ódio, a minha inveja, o meu descontrole, o meu egoísmo e coisas semelhantes. A palavra tem esse poder de me expor a mim mesmo, de dizer para mim quem eu sou, como eu estou, e o que a palavra pode fazer e quer fazer em mim, pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus é viva, como ele diz, e a palavra de Deus é viva e poderosa, ela é eficaz, ela é capaz de dividir juntas e medulas, ela penetra profundamente na nossa vida. A palavra de Deus nos purifica, e a palavra de Deus requer de nós obediência. Esse é o processo da santificação, esse é o processo diário da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu preciso dizer a você, o seu cônjuge precisa de um coração, de uma alma tratada, de uma alma purificada. Ele precisa, seus filhos precisam, a nossa comunidade precisa da sua obediência à palavra de Deus, para que o amor fraternal seja uma constante, ele flua, ele seja um reflexo da graça de Deus dentro de nós, para que esta presença de Deus em nós, que a palavra de Deus que nos purifica, a qual obedecemos, possa nos conduzir e nos fazer permanecer no amor fraternal. E em último lugar, em terceiro lugar, como praticar o amor fraternal, segundo o apóstolo Pedro? Ele está dizendo que a natureza do amor fraternal é a obra da regeneração. Ele fala de como se mantém o amor fraternal, ele fala do processo da santificação, de uma vida diária em obediência à palavra de Deus. E
E agora, como praticar o amor fraternal? Veja o versículo 22. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele está falando que é sem fingimento. Como devemos amar uns aos outros? Como devemos ter o amor fraternal? Sem fingimento. Ou seja, sinceramente, verdadeiramente, genuinamente. Há muitas pessoas que têm a linguagem, têm o conhecimento, mas não têm o coração quebrantado, purificado, limpo, transformado. E aí compromete profundamente o amor fraternal. A lógica do mundo que nós vivemos é esse princípio de amar as coisas e usar as pessoas. Pedro está invertendo essa lógica aqui. Ele está dizendo, porque Deus nos amou primeiro. Nós somos alvos da graça de Deus e do amor de Deus. Esse amor que nós recebemos, nós respondemos a Deus em submissão, em sujeição, e isso desemboca nos relacionamentos comunitários. Esta graça, esse poder amoroso da natureza do ser de Deus, deve ser manifesto na nossa vida através do amor fraternal, deste não apenas sentimento, mas deste compromisso de cuidar, de olhar com esmero, de empatia, de cuidado, de atenção para aquele com quem andamos, com aquele com quem caminhamos na caminhada cristã. Ele fala também com sacrifício, não apenas sem fingimento, mas com sacrifício. Pedro usa duas palavras aqui. A primeira eu já falei que é Filadélfia, que significa amor fraternal, amor de irmãos, mas há também a palavra ágape, e amor ágape aqui está, ele fala que vos ameis. A palavra aqui é ágape, e a palavra ágape significa amor sacrificial. É com sacrifício, é semelhante ao amor divino. Ele está falando dessa exigência do amor fraternal, a exigência com que nós devemos amar ao outro, é com sacrifício. O sacrifício vem de um confronto com a nossa velha natureza, para que o coração transformado se ofereça ao nosso irmão, à nossa irmã, na comunidade de fé. Tratamos uns aos outros não por nossa própria natureza humana, mas pela natureza, pelo novo coração transformado, regenerado, que exige esse sacrifício pessoal, e não agir a partir dos nossos instintos, a partir da nossa velha natureza. Esse amor ágape, expresso porque pertencemos a Deus e podemos colocar de lado as nossas diferenças. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós não somos iguais, nós somos diferentes, temos as nossas diferenças, temos uma história peculiar, temos uma origem diferente, e essas diferenças prescindem de um amor sacrificial. Eu não posso amar o irmão a partir de mim, eu tenho que amá-lo como Cristo amou, a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se eu olhar o outro a partir de mim, o outro não tem chance, não tem chance. Se eu amar o outro a partir da minha própria natureza, não há chance alguma para o outro. E aí é isto que Pedro está dizendo. Aquelas famílias a quem é o alvo desta carta, aquelas igrejas, aquele rebanho do Senhor que está recebendo essa carta do pastor Pedro, irmãos e irmãs que estão tendo uma estrutura pesada sobre elas, a força do Império Romano, agora o braço forte do Império Romano está contra os cristãos, e eles estão lidando com uma força muito superior a eles. Isto gera uma crise porque eles estão sendo ameaçados, e esta ameaça também transborda para os relacionamentos entre eles, de acusações, de suspeitas, de inseguranças, e esse ambiente de crise, esse ambiente de opressão, exige um cuidado, uma atenção para com aquilo que Deus fez e quer fazer em nós e através de nós, na vida da igreja. Eu não sei você, nesses tempos de afastamento
comunitário, nesses tempos em que você ficou confinado com a sua família, seguramente você teve que rever alguns conceitos, alguns valores acerca da sua relação familiar. E perceber que os seus filhos precisam muito mais do seu amor do que você imaginava. Amor transformado em obediência à palavra de Deus, amor transformado em sabedoria no tratar com as debilidades do outro, amor transformado em paciência, em comiseração, em misericórdia, para que pudesse dar oportunidade para o outro ser o que ele é. Meu irmão, minha irmã, Pedro está olhando para o povo de Deus, o rebanho do Senhor que foi transformado, e dizendo: precisamos amar de todo o coração. Quando ele fala de todo o coração, ele está falando com todas as entranhas, com todas as expressões de vida, com todas as possibilidades do ser interior, não apenas de palavras, mas internamente, intensamente, genuinamente. E ele conclui dizendo: ardentemente. Esta palavra ardentemente vem de um exercício do atleta. Ardentemente no sentido de perseverantemente, continuamente. Porque o amor é uma exigência contínua. Por isso que Paulo vai dizer: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. O amor. Concluindo, um escritor chamado Gary Chapman, ele é conhecido pelo livro As 5 Linguagens do Amor. Ele escreveu um livreto que eu tenho aqui comigo. Ele fala o seguinte: o amor é um verbo. A emoção é apenas o começo. Nesse livro, ele colhe depoimentos de pessoas da igreja que fazem um relato de uma experiência profunda em que o amor cristão foi exigido. Em que o amor foi solicitado e foi a possibilidade de dar continuidade e talvez possibilidades para muitas pessoas. Na igreja, na comunidade cristã, o amor é uma exigência para o nosso coração, para a nossa alma, segundo Pedro. O amor não é apenas um sentimento, não é apenas uma emoção, ele é um verbo, ele é uma exigência. 1 João capítulo 3, versículo 18, a palavra diz: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e em verdade. E Jesus, em João 13, 34, diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. John Stott vai dizer que a igreja é referência, é padrão para o mundo. E nessa manhã eu quero deixar esse desafio ao seu coração. Seu coração foi regenerado, seu coração foi transformado, seu coração foi tocado pela graça maravilhosa. Você nasceu de novo em Jesus Cristo. O seu irmão, a sua irmã, a sua família requer o amor sacrificial. Sabe por que tem pessoas difíceis na igreja? Uma vez, meu professor de eclesiologia, falando sobre a genuína expressão de amor na comunidade, ele fala desta expressão de pessoas difíceis de lidar. Ele fala: essas pessoas estão na igreja para nos ensinar a sermos cristãos genuínos. Se você tem dificuldade de amar, comece pelas pessoas difíceis, porque o Espírito Santo quer laborar em nós, em vós, em todos nós. Que Deus nos abençoe. Eu quero